Legislativas de que esse assunto deve ser tratado com a máxima responsabilidade. Nós não finalizamos ainda hoje um entendimento completo sobre o assunto. Faremos outra reunião amanhã, mas no intuito de manter a expectativa de respeito ao teto de gastos, né? Vamos ainda afinar as discussões e o líder Fernando mantendo conversas intensas com o governo, que tem que participar desse entendimento, e as sugestões postas são as que nós estamos discutindo. Não terminamos, e para não alongar mais ainda a presença dos senhores aqui, é que nós saímos para dar essa atenção e comunicar que amanhã a reunião ainda prosseguirá na parte da manhã. Exatamente. Queria agradecer ao presidente Arthur Lira pela receptividade. Fiz questão de vir à residência da Câmara dos Deputados para poder dialogar com ele. Somos um único poder, poder legislativo. É muito importante que a Câmara e o Senado estejam afinadas enquanto casas legislativas para a solução de problemas de um modo geral. Nós temos um problema que é um problema para hoje, para se resolver. Hoje, que eu digo, para a atualidade, que é a questão dos precatórios. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal da imposição do pagamento dos 89 bilhões de reais de precatórios. Ao mesmo tempo, nós temos que incrementar o programa social do Bolsa Família, ou do programa análogo que se criar de assistência às pessoas. Isso é fundamental que aconteça no país, todo mundo reconhece isso. E, ao mesmo tempo, ou seja, além da solução dos precatórios e do programa social, o respeito ao teto de gastos públicos. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. Isso é uma tônica que a gente busca imprimir no Senado, tem essa responsabilidade, a Câmara igualmente. Portanto, não é uma equação fácil, é uma equação complexa e nós temos que exaurir todas as alternativas. Tem alternativas colocadas e é muito importante ter a participação do Poder Executivo. Eu considero que amanhã, no desdobramento dessa segunda etapa desse nosso encontro, meu e do presidente Arthur e do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, nós possamos eventualmente contar com a presença do ministro Paulo Guedes e ajustarmos entre Executivo e Legislativo um caminho que seja um caminho a ser submetido aos líderes da Câmara e aos líderes do Senado, para ver também se tem aceitação por parte dos líderes, dos senadores e deputados, que no final das contas é quem decidirá essa matéria. Portanto, eu considero que foi uma reunião proveitosa e importante para um tema que se apresenta como um tema fundamental de solução, e eu acredito muito na solução. E, vamos dizer, a base do diálogo, da colaboração recíproca, do respeito, as divergências inclusive, é que a gente encontra os caminhos do país. Eu acredito muito que essa semana nós consigamos resolver essa questão dos precatórios, dentro dessa perspectiva de respeito de teto de gastos públicos e dando também uma solução para um programa social que atinja o maior número possível de pessoas. Portanto, uma reunião muito proveitosa e quero que ela se repita também em outras oportunidades, para outras discussões, que também é muito importante que haja esse alinhamento da Câmara e do Senado. Isso não pode faltar no país, no momento que o país exige união, exige reciprocidade entre as duas casas. Presidente, os senhores citaram que essa reunião ainda vai continuar, mas que a de hoje foi proveitosa, então eu suponho que a gente já tenha um número menor de opções na mesa, já minimamente afunilado. O que está na mesa hoje em relação aos precatórios? A gente só vai falar disso amanhã. A reunião será às 10 horas com o ministro Paulo Guedes, na residência oficial do Senado Federal. E após essa reunião é que a gente poderá emitir uma opinião a respeito do caminho a ser seguido. Eu acho que, assim, em termos gerais, o que se poderia dizer é que todos nós reconhecemos que precatórios são direitos de terceiros que precisam ser honrados. São decisões judiciais definitivas e transitadas em julgados, sem recurso. Obviamente são obrigações que devem ser cumpridas e equacionadas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por outro lado, um orçamento que exige, de maneira principal, o atendimento às pessoas carentes, através de programas sociais. E tudo isso dentro de um conceito que nós não podemos arredar, que é o da responsabilidade fiscal, de uma opção que fizemos em 2016, de estipular teto de gastos públicos. Então, são conceitos que todos nós respeitamos e buscamos fechar dentro dessa equação a fórmula de solução dos precatórios a partir desses conceitos que nós definimos como importantes. Uma solução de encaminhamento, né? A solução que nós estamos fazendo é de encaminhamento de propostas para a votação. Não há outro caminho que não seja, nesse momento, a votação de uma PEC na Câmara e essa mesma PEC no Senado. Por isso que
Nós precisamos ter muita cautela no encaminhamento desses temas, como bem frisou o presidente Rodrigo, mantendo o respeito ao teto, mantendo o respeito às decisões judiciais, levando em conta a questão urgente de se realinhar um novo programa social mais justo e amplo para esse momento. Mas o caminho a ser seguido é o caminho legislativo, é o caminho com as duas casas se encontrando, conversando e chegando num texto que tenha condições de ser assimilado pelos seus líderes, pelos senhores deputados e senadores. Não é o caminho.